falamos essa semana, todos os temas das palestras estão ao redor ou em torno do tema principal, que é família. Nós temos um privilégio hoje, porque vamos falar de educação, vamos falar dessa missão tão valorosa e alguns outros temas em torno da educação que envolvem situações de educação na família, mediunidade, desencarnes, integração, plenitude e modernidade. Para isso, vamos utilizar essa obra do Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, Constelação Familiar. Essa obra podemos entender como um guia para consulta para situações familiares. Traz muitas das respostas daquilo que nos acontece no dia a dia. Não só essa, recomendo aqui mais duas obras. Uma também de Joana de Ângeles, de Divaldo Franco, SOS Família, uma obra com mensagens de vários espíritos, dentre eles Joana de Ângeles, que nos oferecem as respostas das situações mais complicadas, mais duras, que mais nos afligem no contexto familiar. De igual maneira, o livro Vida e Sexo, de Emmanuel e Chico, também nos traz esclarecimentos valiosos sobre esses assuntos do cotidiano. Começamos falando de educação e paz. Qual será a relação entre essas duas coisas? Qual será o que uma faz com a outra? Educar é a missão mais nobre. Não sou eu que digo isso. Joana de Ângeles. Não há missão mais nobre nessa nossa jornada terrena do que educar. É o caminho para a paz. Essa relação. Nosso mundo só será um mundo de paz no dia que a educação for efetiva e trabalhar para isso. Até lá, vamos nos arrastando, vamos sofrendo, vamos chorando, vamos lutando, ainda distantes da paz. A educação é algo relevante, indispensável e intransferível. A responsabilidade da educação é dos pais, não é da escola, nem dos avós, nem dos tios, nem de quem quer que seja. Essa é uma missão intransferível. Se temos alguma ilusão de que é possível escapar dela ou esperar que alguém faça por nós, que essa ilusão deixe de existir o mais cedo possível. Os pais são os verdadeiros indicadores do caminho dos filhos, seja ele no crescimento, seja no desequilíbrio. Os pais é que determinam, com a sua força do exemplo, a direção que irão tomar. E veja, alguém já disse que o exemplo não é o melhor meio de educar, é o único. Não há outro caminho, outra saída para a educação. Os instintos precisam ser trabalhados desde o nascimento. Todos trazemos os nossos instintos de outras vidas, de dores, de desvios, de sofrimentos de outras vidas. Precisam ser trabalhados a partir dos primeiros instantes depois do parto. Educar para trazer a paz íntima, transformando aquele que está sendo educado em pacificador. Essa é a grande meta da educação. Assim construiremos a paz. Educar com e pelo amor, criando uma interdependência entre os membros da família, interdependência de carinho, de amor, de auxílio, de companheirismo, de ajuda mútua. Educar o ser integral, o espírito que está lá no nosso lar, como nós somos, acima de tudo, espíritos. E não educar apenas visando as orientações, os interesses materiais e econômicos
dessa nossa vida. Nosso companheiro tem mais uma apresentação e um show para fazer hoje ainda, então ele vai nos deixar recebendo o nosso agradecimento mais uma vez. Educação doméstica. Essa é a educação que acontece lá dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Como é que deve ser essa educação? Ela deve existir para que os educandos conheçam, convivam, realizem as atividades e com isso adquiram o equilíbrio para saber diferenciar e dar o verdadeiro valor entre o ter e o ser. Nosso mundo de hoje prega e insiste que o importante é o que nós temos, não o que nós somos. A nossa educação deve ir exatamente no sentido oposto, ensinando para os nossos filhos que o importante é o que somos e não o que temos, porque o que temos aqui vai ficar, o que somos vai conosco, para sempre, para a eternidade, para o nosso retorno para a vida espiritual. A educação do lar, com o seu aspecto moral, mais uma vez é estruturada no exemplo que os pais dão. Deve haver o compromisso com a espiritualização de quem está sendo educado, não apenas com a educação. Espiritualização significa trabalhar os valores do espírito, significa vivenciar, entender a realidade verdadeira nossa, que é a realidade de espírito, e isso deve ser abordado e tratado com a maior naturalidade durante toda a jornada dos nossos filhos. O amor indispensável se multiplica e se desenvolve, brota, produz, cresce entre os membros da família. Aquele que educa deve ter a consciência da responsabilidade que tem perante si, perante o próximo e perante a vida. E esses valores também devem ser ensinados aos que são educados. Além disso, que não há fuga para essa situação. Não tem outra alternativa, não tem plano B, não dá para escapar. Nós precisamos nos conscientizarmos e vivermos essa realidade de cumprir o nosso dever, devolver à vida o que a vida nos dá todos os dias. E essa geração, nossos filhos hoje, são o que Kardec nos informa na última mensagem de A Gênese, onde ele fala da nova geração. A nova geração traz potencialidades imensas, muito maiores que as nossas. Inteligência desenvolvida, rapidez de raciocínio, rapidez de compreensão, questionamento intenso. Assim são os nossos filhos. Mas eles precisam do direcionamento. Eles precisam que seja mostrado o caminho do bem, para que todas as suas potencialidades sejam canalizadas nessa direção. E aí, um grande desafio para nós pais, sabermos o limite da tolerância, sem que ela vire conivência. Sabermos conduzir com bondade e energia. Essa combinação é fundamental, para que não percamos os nossos filhos. Limites precisam ser estabelecidos. Portanto, meus irmãos, eis o resumo. A educação é e sempre será um caminho de mão dupla. Ninguém apenas educa. Todos nós educamos e somos educados também pelos nossos filhos. Quem é que pode dizer que não melhorou depois que o bacuri chegou lá em casa? Depois que a princesinha nasceu? Quantos corações durões que se derreteram, se amoleceram, não é? Portanto, os pais de hoje serão os filhos de amanhã, e foram os filhos de ontem. Disso podemos entender que a educação é um processo contínuo, e por que não infinito? Mas
ainda cometemos alguns descuidos na educação dos nossos filhos. Descuidos, às vezes, decorrentes do excesso de amor. Às vezes, da busca do caminho mais fácil. Afinal, dizer não é uma coisa dura, né? Especialmente para aqueles que têm argumentos inúmeros para todo não que a gente diz. Chega uma hora, né, que a gente cansa e fala, tá bom, então vai, então faz. Ou às vezes até uma autocobrança daqueles pais que têm pouco tempo, que trabalham intensamente o dia todo, ficam fora e naqueles momentos, poucos, não querem dizer não. E aí acabam se confundindo com esses limites. E às vezes os descuidos cometidos são esses, que todos nós estamos sujeitos a todo momento, né? A falta de limites, por um lado, a educação pelo medo, do outro. A falta de honestidade na relação com os filhos, ficando alguma coisa sem estar muito clara, muito bem explicada. Manipular ou se deixar manipular pelos filhos. Quantas vezes isso nos aparece como uma alternativa mais fácil, mais rápida? A cultura das pequenas mentiras. Essa é muito grave. Começa com pequenas mentiras que acabam passando como se nada fosse. Depois a gente acostuma com as pequenas, nem sente mais e acaba entrando nas grandes. A perda de autoridade, muitas vezes pela falta do exemplo. A ausência da postura que nos permite ter autoridade de cobrar. A redoma. O que é isso? Quero colocar meu filho protegido de tudo que tem de ruim por aí, dentro de uma redoma. Mas uma hora a gente não vai estar aqui. E a redoma não vai continuar lá. E eles vão precisar aprender. Quanto mais tarde isso acontecer, mais serão as lágrimas, maiores serão as dores. Educar com amor prevê compartilhar os sofrimentos e as dificuldades de quem está sendo educado. A inversão de valores, a luta por privilégios. Quantas vezes nós não vamos lá na escola brigar por causa da nota do nosso filho, por causa da bronca que o professor deu, por causa de N coisas que a gente acha que o nosso filho não tinha que passar, por alguma injustiça que aconteceu. Ora, que injustiça é essa? Sob o ponto de vista de qual justiça? Da nossa? Mas a nossa é válida. A justiça que vale é a de lá. E será que, de acordo com a justiça de lá, acontece alguma injustiça para nós? A excessiva influência dos meios de comunicação presentes dentro do nosso lar intensamente, cada vez mais. Quantas famílias passam dias e dias sem ter alguns minutos para se reunir, um olhando nos olhos do outro, para fazer uma prece, ou simplesmente para conversar, porque a televisão fica ligada todo o tempo que se está dentro de casa, e todos estão em frente, ou em volta, ou da televisão, ou dos N aparelhos eletrônicos que hoje permeiam os nossos lares, né? O incentivo à competição e às questões materiais. Ser competitivo é uma coisa importante num mundo tão competitivo como nós vivemos, né? Não podemos ter a ingenuidade de achar que alguma coisa vai nos cair do céu. Mas a competição também precisa de limites. A preparação para competir com honestidade, com valores, com moral, é mais importante do que a preparação para entrar numa competição para brigar. Alguns assuntos que se fazem presentes no dia a dia da educação. Mediunidade, seja nas famílias ou nas crianças. Do ponto de vista espiritual,
de espíritos que somos, o que é uma família? Espíritos trabalhando na retificação de erros do passado e direção moral para o futuro. Quem é que errou no passado? Todos os membros da família. Normalmente, uns para com os outros, principalmente. Por isso é que estão compondo a família. A espiritualidade nos vê como espíritos. Os credores vêm cobrar espíritos, sejam eles crianças ou adultos. Quem de nós não tem credores para nos cobrar? Todos temos. Às vezes essa cobrança acaba sendo refletida através da mediunidade das crianças. E o assunto mediunidade, lamentavelmente, ainda é muito pouco compreendido, entendido e orientado. Não precisa de terapia psiquiátrica para a mediunidade. Não precisa levar no psicólogo, no psiquiatra, no psicoterapeuta, questões relativas à mediunidade. O roteiro seguro é a evangelização, o conhecimento que o Espiritismo nos traz sobre o assunto. Há em O Livro dos Espíritos um capítulo completo dedicado a esse assunto, mediunidade nas crianças. Ela não deve ser estimulada, desenvolvida, trabalhada nessa fase, mas sim tratada com muito carinho, com muito amor, sem aflição, oferecendo o que Joana de Ângeles chama de segurança afetiva, carinho, ombro amigo, não como doença, como problema, como desequilíbrio. Da mesma forma, o assunto desencarnação é algo que muito nos incomoda. Todos sabemos da realidade da vida, sabemos que uma hora a vida material cessa e voltaremos para a pátria espiritual, onde é o nosso verdadeiro lugar. Aqui nós estamos de passagem. Como disse certa vez um jornalista que foi visitar o Chico, vendo a sua cama humilde, de palha, simples, disse para ele: Chico, por que é que você não tem móveis melhores, uma cama melhor, coisas melhores? O Chico devolveu a pergunta, falou: onde está a sua? Ele falou: ora, eu só vim aqui de passagem, a minha está lá na minha casa. O Chico falou: pois eu também, só estou aqui de passagem. Então, esse assunto, infelizmente, ainda dói, e vai doer muito, quando se trata de alguém do nosso meio, da nossa família. Mas deve ser um tema incluído prioritariamente na educação dos filhos. Deve ser tratado desde muito cedo, explicando aquilo que vai acontecer, preparando as crianças para eventualmente passarem por uma situação dessas. E quando isso acontece, é trabalhado com amor, com carinho. Esse fantasma trágico da morte passa a ser um instrumento de transição temporária. Devemos sim manter o respeito no ato da despedida, sejam as cerimônias que forem. Devemos trazer no coração ternura, carinho e preces para o viajante que retorna. E mais que isso, manter em nossas mentes apenas as boas lembranças, apenas as alegrias que foram compartilhadas e vividas com aquele que retorna. Essa é a grande e melhor maneira de auxiliarmos, lembrando que aquele também volta para se reencontrar com alguns outros da nossa família que lá estão aguardando e que depois nos receberão. E mais que isso, não há separação, há apenas uma mudança de vestimenta e de dimensão. Os laços de amor e de carinho continuam vivos, presentes. A diferença é que não vemos e não pegamos, mas às vezes até postura egoísta nossa, de querer sempre ao nosso lado. Mas o amor continua, segue, na maioria das vezes, mais forte.
mais vivo. Integração do grupo familiar. Como é que se faz isso? Difícil, né? Num tempo onde todos têm N compromissos em diversos horários diferentes. Raros os momentos onde todos conseguem estar juntos, né? E cada vez isso é mais difícil. Integrar a família em programas edificantes de reflexão e trabalho digno. Oportunidades de exercitar a caridade. Vamos, muito bem, levemos a família, levemos o marido, a esposa, os filhos, aqueles que estão próximos. Vamos participar juntos, pois, conhecendo a dor, fica mais fácil para ajudar quem a tem. A educação espírita desperta os sentimentos humanos. A educação espírita é a vivência da evangelização. Aquilo que a criançada participa 1h30 por semana aqui na nossa casa, deve ser levado e vivenciado todos os dias em casa. Isso é se integrar. Isso é vivenciar o amor juntos, unidos. Plenitude, essa grande conquista almejada por todos. Esse é o prêmio para o dever cumprido, é o prêmio para a missão realizada. Aquele que vem logo no final da ponte, a hora que a gente está voltando para o lado de lá, passamos a ponte, recebemos o prêmio, que é a plenitude, é a missão enobrecida. E isso começa quando nós descobrimos a grandeza da arte de educar e amar. E isso pode acontecer todos os dias da nossa vida. Olhamos para o nosso filho, devemos lembrar que ali está um Espírito que esteve conosco tantas outras vezes, que traz as suas dores, as suas dificuldades, as suas falhas, para que nós juntos consigamos saná-las, vencê-las. Muitas vezes aquele espírito é alguém que nós, na nossa irresponsabilidade, na nossa imprudência, levamos à queda, causamos essas dores que incomodam hoje, e temos que conviver com elas, ajudando-os a vencer aquilo que nós causamos. Quando isso é compreendido, as dores ficam menores, as dificuldades se mostram superáveis, vencíveis. O sacrifício e a renúncia é o que verdadeiramente repara o passado, é o que verdadeiramente nos amadurece para o futuro, para missões maiores, para desafios maiores. Quem sabe estejamos preparados não para cuidar só da nossa família, mas de uma família muito maior, de um grupo de doentes, de necessitados, de dependentes de alguma razão qualquer. Assim é que se formam os grandes missionários do mundo, começando a fazer direitinho lá dentro de casa, para depois alçar voos maiores. Alcançada com a harmonia familiar, a plenitude prepara para a vida em sociedade, em paz e harmonia interna, sejam quais forem as condições, de riqueza, de pobreza, de doença, de saúde, de dificuldade, de alegria. Afinal, tudo que nos é colocado é prova para a nossa melhora e para o nosso crescimento. Modernidade, esse mais um assunto muito na moda nos nossos lares, né? Só que a modernidade está colocada para nós hoje, pelo mundo, pela sociedade, pelos meios de comunicação, totalmente distorcida daquilo que verdadeiramente deve ser. Hoje, modernidade é sinônimo de liberdade? Não, de libertinagem.
Modernidade é sinônimo de agressão. Os pais sendo vistos como mantenedores econômicos. O lugar onde eu vou pegar dinheiro. Direitos exigidos sem deveres cumpridos. Assim, essa é a ideia de mundo moderno que nos é colocada. Tudo isso faz parte de um conceito doentio de direitos sem deveres. Tudo isso compõe o cenário de mudança e transição que o nosso planeta está passando. Tudo isso é ilusório, vai cair por terra em breve, vai ser vencido, superado. Os modismos uma hora acabam, porque eles vão ser vencidos pela sede de entendimento, afetividade, equilíbrio e paz, coisas que nenhum deles oferece. Apenas a ilusão de tudo isso, passageira, efêmera, rápida e que cansa muito. A construção da família moderna deve seguir a linha do que falamos até aqui, do que a Joana de Ângeles nos coloca. A família moderna deve ser a família integrada, vivendo em plenitude, se ajudando, se amando, onde todos são conscientes da sua responsabilidade para consigo e para com os demais, como se andássemos de braços dados. Para onde um vai, todos vão. A hora que um está doente, todos estão. A hora que um está feliz, todos estão felizes com ele. Assim deve ser a família, que traz estabilidade, paz, equilíbrio, onde o amor seja verdadeiramente compartilhado entre os seus membros. Muito bem, estamos no final. E aí trazemos algumas sugestões dentro dessas orientações da Joana de Ângeles para que repensemos o nosso grupo familiar. Muitas vezes não há filhos lá, ou os filhos se foram, mas o nosso grupo familiar encaixa em tudo isso, em todo esse recado que nos é trazido a respeito da família. Todas essas situações são verdadeiras para o nosso grupo familiar. E fica a sugestão para que repensemos algumas dessas atitudes, respeitando a individualidade e a personalidade de cada um. Cada um é único, cada um é um espírito que tem uma história construída totalmente diferente da do outro. Para um, uma palavra fere, para outro ela passa impensada, insensível. Para um, fazer as coisas de determinada maneira causa dor, tristeza. Para outro não. Devemos compreender que cada um que ali está traz a sua individualidade, não é igual à nossa, não é melhor nem pior que a do outro, é a dele. Devemos respeitar isso no convívio de cada dia. Agir com indulgência, que a nossa ação, seja o momento mais duro ou mais crítico que for, que ela não agrave a situação, que ela não produza mais desentendimento, mais desarmonia, mais briga, mais desequilíbrio, que a nossa ação caminhe para o entendimento. Isso é agir com indulgência. Indulgência é aquele que não fala mal do outro, que não julga o outro, que não põe o dedo na ferida e no defeito do outro. Ora, será que algum de nós, de sã consciência, tem defeito porque quer, faz errado porque quis fazer errado? Não, todos buscamos acertar sempre, mas nem sempre conseguimos. Do que adianta apontar o erro do que já foi, do que resolve? Vamos trabalhar pelo que virá. O que já foi, ficou lá atrás. Aprender a ouvir antes de falar.
Isso é difícil, né? Já pensou? A hora que o filho chega e começa a descarregar aquele caminhão de reclamação, a gente ficar quietinho, ouvir até ele acabar, respirar fundo, aí falarmos. É lógico que ele vai interromper a gente na primeira palavra, né? Mas esse é um hábito que deve ser trabalhado, desenvolvido. Se nós primeiro ouvirmos, certamente vamos falar metade daquilo que a gente iria falar, sem saber a posição do outro antes. Não impor aos outros metas ou mudanças. Veja, olha a palavrinha ali, não impor. É lógico que nós vamos pedir aos nossos filhos, às vezes, que mudem determinadas atitudes, que tenham uma meta de tirar a nota XYZ na prova, de passar de ano, de fazer a tarefa melhor, claro, mas isso deve ser trabalhado, deve ser junto, deve ser muitas vezes com a nossa ajuda, e não o ditador que manda fazer. Faça e pronto, vamos fazer. Qual é a dificuldade que você tem para fazer? Será que eu posso te ajudar em alguma coisa? Será que eu sei a dificuldade que ele tem? A dificuldade dele não é a minha. E não adianta eu falar assim, no meu tempo era assim, 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 assado. Era no seu tempo, agora é outro tempo, é diferente. Não dá para comparar. O mundo evolui, o progresso vem. Mesmo porque esse que falou no meu tempo, se for conversar com o pai dele, ele vai falar, mas no meu tempo era pior. Ora, estamos fadados ao progresso. Então o que foi no seu tempo, morreu, está lá atrás. Que venha de lá apenas o aprendizado, a sabedoria, principalmente aquela que a dor nos traz. Conscientizarmos-nos da importância da missão de educar. Como disse a Joana de Ângeles, na nossa primeira fala de hoje, a missão mais nobre. Que passemos a entender assim a partir de hoje. O nosso dever de educar os nossos filhos e de nos educarmos, que aí não está falando educar os filhos, né? De educarmos também, seja tratado como a coisa mais importante da nossa vida. Educação não necessariamente implica em pôr a mão no bolso. Às vezes implica, né? Em algumas situações, infelizmente, nós precisamos pôr a mão no bolso. Mas não é só isso. Não pode ser só isso. Tem que ter doação, carinho, amor, palavra, abraço daquele que educa. E outra coisa, mais importante, exemplo. Evitar criticar o errado e elogiar o certo. Essa é uma coisa em que nós também falhamos muito, né? Nós ficamos ali caçando o que está errado. A hora que a gente acha, liga o microfone e divulga para todo mundo, né? Ou faz um escândalo para que aquele que errou saiba que ele errou. Será que ele não sabe? Ele foi o primeiro que soube. Mas dificilmente a gente vai lá a hora que fez certo e fala: meus parabéns, você foi ótimo, seu esforço deu resultado, você conseguiu, você chegou lá. Isso a gente deixa passar. Mas quando há a falha, essa a gente faz questão de grifar bem forte, né? Não esperar elogios pelos esforços empreendidos. Essa vale para os pais, né? Olha, tá vendo? Se não fosse eu te ajudar a estudar para aquela prova, você não tinha tirado a nota. Tá vendo? Se não fosse eu te pagar tal coisa ou comprar tal coisa, você não tinha conseguido tal coisa. Não precisa disso. Lembremos que o dever de educar é nosso. Estamos apenas cumprindo o nosso dever. Nada mais que isso. Aprender a dar tempo ao tempo. Outro desafio enorme. Queremos tudo para ontem, né? Não é nem para daqui a pouco. E isso também com os nossos filhos. Queremos que eles sejam pessoas maravilhosas, super competitivos, heróis da vida. Quando? Ontem. Alguns não vão ser assim.
alguns precisam de um pouco mais de tempo. Alguns não vão passar de ano tudo com 10. Alguns às vezes vão até repetir de ano. Alguns não vão arrumar aquele emprego maravilhoso que a gente não conseguiu arrumar, mas gostaria que eles arrumassem. Alguns não vão fazer a faculdade que a gente não fez, mas quer que eles façam. O que é o tempo de uma encarnação, de uma vida, 40, 50, 60, 80, 100 anos, frente à eternidade que aquele espírito tem pela frente? O que é? Isso, nada. Compreender o valor do exemplo. Já falamos sobre isso. Essas, meus irmãos, são as palavras para a nossa reflexão de hoje. Vamos para a nossa